Obrigado, Vitor. Simplicidade para dias complexos. É o que eu queria trazer para a gente, para a nossa reflexão nessa manhã. Queria convidar e pedir para que você abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7. Eu vou ler apenas o verso 29 como referência, mas eu queria trazer algumas reflexões desse capítulo, na verdade. E por isso eu queria pedir para que você deixe sua Bíblia aberta. Hoje eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Eu acreditei que, dentre as outras, essa expressou um pouco mais claramente aquilo que o texto significa aqui. Então, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. O texto de Eclesiastes, teoricamente, pela tradição, escrito por Salomão. Algumas dúvidas a respeito disso. O próprio Lutero não acreditava que Salomão foi o autor desse livro, mas aqui vamos dizer que assim aconteceu. Eclesiastes 7, 29, o texto diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje: tudo o que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Esse é um resumo, uma nota de rodapé de tudo aquilo que ele começa a dizer nesse capítulo aqui. Se a gente for ver, esse capítulo é bem conhecido, ele tem também alguns versículos, alguns versos que são repetidos por nós. O verso que diz que é melhor a casa em luto do que o dia de festa, porque ali há mais sabedoria. Enfim, alguns textos que nós repetimos e que fica aí na nossa cultura, mas Salomão está narrando a dificuldade do homem ser simples, a dificuldade do homem deixar as complexidades de lado. E isso realmente é algo que ao longo da história a gente vê como uma marca humana. Nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Nós temos 4 dimensões que se entrelaçam e convivem e estão presentes em todas as nossas decisões, percepções, compreensões, atitudes e falas. A nossa interação biológica, a nossa química está presente no meio dos nossos sentimentos e envolvimentos, está presente também no meio das nossas racionalizações, e nós, no meio dessa mistura de informações e influências, nós somos o que somos. Nós somos seres complexos. Nietzsche dizia que a complexidade do homem está na ordem das coisas, na razão das coisas, em detrimento da paixão, dos sentimentos, daquilo que é impulso humano. Como um homem que precisa de disciplina, de racionalidade, que precisa de eloquência, que precisa de concatenação, que precisa de resumos claros e princípios que direcionem a vida, conseguem viver nesses princípios sendo um homem apaixonado, sendo um homem que naturalmente tem seus sentimentos, que tem as suas percepções. Se a gente for olhar, por exemplo, para as religiões orientais, boa parte delas ensina a ideia de negação dos sentimentos, um encarar de uma vida simples como negação das coisas reais que acontecem. Então você entra num estado de meditação e começa a abstrair os seus pensamentos que te levam aos sentimentos e tenta encontrar um estado de paz da alma nessa negação das coisas. Mas a grande verdade é que a gente não consegue negar coisas reais. E negar algumas coisas, negar debilidades sociais, negar debilidades pessoais, não traz solução para essas realidades. Negar um contexto de violência, negar um contexto de empobrecimento, negar um contexto de injustiça social, negar um contexto de pecado pessoal, de desvios pessoais, de equívocos pessoais, não nos leva a um melhoramento como seres humanos. E é aqui que eu queria começar a trazer alguns pressupostos para que, no meio de tanta complexidade, no meio de tanta dificuldade de eleição de
rumos. Eu acredito que o Evangelho, ele traga exatamente essa simplificação, essa singularidade, ou esses pressupostos que me colocam numa posição um pouco mais confortável para tomar decisões. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de respostas prontas. Você não precisa sair daqui com respostas prontas, com que eu diga a você o que você deve fazer, como se pudesse te manipular, porque sou pastor. O que você precisa diante da palavra de Deus é esclarecimento, tanto espiritual, mais racional e de sabedoria bíblica, para que amanhã, quando você estiver de frente de situações que são inesperadas, amanhã, quando você estiver à frente novamente das mesmas situações cotidianas, você tenha respostas um pouco mais equilibradas, um pouco menos utópicas, um pouco menos distantes da realidade, ou um pouco menos polarizadas. O mundo é complexo e a gente tem resumido o mundo em dois lados, que não conseguem resumir o mundo. Eu vou dar um exemplo aqui dentro para que a gente não fale de política. Nós temos igrejas que enfatizam a transcendência. Então a gente vem para o culto ter sensações, emoções ou estímulos que nos façam transcender. Por exemplo, nós estávamos louvando ao Senhor, nós estávamos cantando ao Senhor. Esse é um movimento de transcendência, em que nós nos lembramos que o aqui e o agora não nos define, mas que nós podemos ter esse contato com Deus quando eu oro, quando eu canto, quando eu elevo a minha voz, quando eu falo com o Senhor, eu estou transcendendo, eu estou olhando para o alto. E a ideia às vezes é que a gente vá tanto no limite dessa transcendência, que a gente comece a perder algumas percepções humanas e se deixe levar pelo Espírito. Existem outras igrejas que prezam pelo racional, não vamos transcender. Não vamos ter emoções, não vamos ter exageros emocionais, não vamos tocar no espiritual, vamos falar da palavra, vamos ler a palavra, vamos racionalizar a fé. E outras religiões ou outras denominações ainda enfatizam o social. Então nós não estamos aqui para ficar falando desse Jesus que transcende, desse Jesus que salva a alma, mas que eu preciso olhar para o ser humano como alguém que é integral e tem as suas debilidades, tem as suas necessidades sociais e físicas. Eu não sei você, mas eu não consigo me resumir a nada disso. Eu preciso transcender. Eu preciso ler e entender a palavra e eu preciso viver as minhas necessidades físicas. Porque eu sou um ser integral e integralidade humana só tem com essas três áreas. Se eu enfatizar qualquer uma delas, eu não chego a conclusão nenhuma. E a grande verdade é que ao longo da história, para finalizar essa introdução, nós tivemos culturas que enfatizaram também essa separação humana. Então a gente tem a cultura greco-romana, principalmente a cultura da Grécia antiga, que enfatizava o corpo. Então a gente vê aquelas esculturas de corpos esculpidos. Nós temos uma sociedade que enfatiza o racionalismo, influenciados pela razão, pelo tempo do iluminismo, a morte de Deus. E a ideia de que o ser humano, através da razão, vai descobrir princípios éticos e princípios científicos para definir a vida. E nós temos hoje um tempo em que o sentimento define quem eu sou. Então nós temos o corpo, nós temos a mente, a razão e nós temos o sentimento. Temos talvez ali o espírito, né? Algo aí nessa revolução psicológica nossa. Eu não consigo ser resumido em nada disso. Eu sou um corpo, eu sou uma mente e eu sou, não estou falando aqui da separação, se é corpo, alma e espírito, se é corpo e alma, mas eu estou falando que eu sou um ser integral. E eu preciso nas minhas decisões considerar isso. E as nossas divisões sociais hoje têm a ver com isso. As nossas polarizações sociais têm a ver com essa tentativa de divisão, de priorização de algo na sociedade ou algo no ser humano, enquanto nós vemos no Evangelho essa realidade de que aquele que era espírito precisou emanar, precisou encarnar para que revelasse ao ser humano a mente de Deus.
Então aquele que era totalmente espírito, estava em espírito com Deus, era Deus. A gente vê isso em João capítulo 1, encarnou para que mostrássemos a mente de Deus e nós concatenássemos isso dentro de nós e tivéssemos uma transformação na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, mas no nosso corpo. E para que a gente viva isso, enfim, eu queria trazer 3 pressupostos. Porque a grande guerra não é, e eu tenho falado sobre isso, a grande guerra não é sexualidade, não é política. O grande embaraço, quais são os pressupostos que eu levo para a vida? Quais pressupostos eu uso para ler o mundo? Qual o óculos que eu estou usando para ler o mundo? E eu queria te dar aqui, ou pelo menos o texto, acredito, que nos dê pelo menos 3 coisas que são importantes para que amanhã no seu trabalho você tenha uma decisão mais firme diante das propostas do mundo. Amanhã na sua casa você tenha uma firmeza maior para conversar com seu filho, com a sua esposa, e você tenha consciência de que isso tem a ver com aquilo que Jesus quer para a sua vida. O autor está partindo de um pressuposto aqui primeiro. Na simplicidade do pensamento, seja reto. Nesse verso ele diz que Deus nos criou simples e direitos, mas nós complicamos tudo. A tradução literal é: Deus nos criou na vertical. Deus nos criou sem rodeios. Deus nos criou sem curvas, sem emaranhados. Deus nos criou retos. Deus nos criou em uma linha reta. Nós sabíamos quem éramos, sabíamos quem Ele era, sabíamos quem a natureza era e tínhamos essa relação equilibrada porque éramos retos. Não tínhamos emaranhados de pensamentos, emoções volitivas que nos levavam a mundos diferentes. Isso fica muito claro logo quando o primeiro casal peca e eles, ao invés de se verem de forma reta, eles estavam nus. Mas o texto enfatiza, eles estavam nus, eles se viram nus. Aquilo emaranhou, embaçou, então a sexualidade do outro começou a impactar na minha mente. Eu comecei a ver vergonha naquilo que eu não via vergonha. Eles já estavam nus, mas eles começaram a ter outros pensamentos e outras sensações a respeito um do outro. A vida embolou. E o convite do sábio e o convite do evangelho é: seja reto, seja direito. Tenha princípios elementares, tenha princípios inegociáveis. E é por isso que ele abre aqui o verso 1, se você ler comigo, por favor, na sua Bíblia. Ele começa dizendo assim: o nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Por que ele está falando isso? Antigamente, as pessoas mais ricas, ou na época aqui do sábio, as pessoas mais ricas, ao morrerem, tinham seu corpo perfumado. Esse costume ele se expande até que as mulheres levam perfumes lá para embalsamarem o corpo de Jesus. Então, as pessoas que tinham condições eram perfumadas, mas o pobre que não tinha ninguém a perfumar o seu corpo, só podia morrer e ser bem lembrado pelo bom nome. O corpo não ia cheirar bem ao final, mas a única coisa que ele poderia ter no final da vida era um bom nome. Era a memória de uma vida que foi digna, era a memória de uma vida que foi reta, que foi justa. E a grande verdade é que por mais que perfumem o nosso corpo ao nós morrermos, a única coisa que fica da nossa vida é se fomos justos, se fomos direitos, se fomos retos. E é por isso que ele diz ainda, olha, o sábio considera que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Porque no nascimento a gente está festejando uma vida que a gente não sabe como vai ser. Mas no dia da morte a gente pode considerar, essa foi uma pessoa justa. Essa foi uma pessoa que ao longo da sua vida teve uma trajetória coerente. Essa, ao longo da sua vida, ao longo da sua história, ao longo dos seus dias, tratou bem a sua esposa. Essa, ao longo dos seus dias, foi uma mulher digna, foi uma mulher sensacional na sociedade, na família. Essa, ao longo da história, foi uma pessoa que não foi um crente que só carregava a Bíblia debaixo do braço, mas batia na mulher em casa, mas foi um crente fiel, digno, honrado e humilde. Que vão lembrar da nossa trajetória não é imagem. Tudo o que é imagem aqui, ele está condenando. Se nós formos vermos o segundo verso. É melhor ir a uma casa onde há luto do que em uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer, e os vivos nunca devem esquecer disso. O que o sábio está nos fazendo considerar é que a festa é indumentária, é fantasia. Nós fantasiamos aquilo ali. E é bom que tenha festa.
Há dia para festa e há dia para luto. Mas ele está considerando que para o aprendizado humano, para que essa complexidade seja reduzida e a gente consiga ter bons resumos e bons pressupostos na vida, é melhor que a gente considere o luto, porque o luto não tem disfarce. Por mais que você passe uma boa maquiagem, você está chorando, fica visível na sua face a tristeza pela perda, fica visível a realidade da limitação humana. Lembrarmos da brevidade da vida, e é um tempo que nós não falamos mais de morte, e é um tempo que nós não falamos mais de céu, é um tempo que a gente não tem mais expectativa no porvir, e que a nossa vida é só aqui e agora. E eu quero lembrar que apesar de termos que viver o aqui e agora, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós somos limitados, e há tempo para tudo, inclusive para a morte. Quero lembrar para os nossos adolescentes que há tempo para tudo, que vocês transcendem na virtualidade hoje, mas nós somos passageiros, os seus pais são passageiros, nós somos passageiros, nós não somos donos desse universo. E nós precisamos lembrar hoje que para que a gente tenha retidão e a gente considere os nossos dias e a gente repense a nossa prática, nós precisamos lembrar que somos passageiros e só temos esse tempo curto para fazer nesse tempo curto e nessa vida aqui agora, um nome justo, um nome reto e uma vida digna. Nós somos às vezes muito ideológicos dentro da igreja. Nós viemos para cá para ouvir boa teoria. E a gente tem uma dificuldade muito grande de traduzir as teorias. A gente sai do culto e fala, nossa, que sermão. E a minha grande pergunta é, o que isso serve para você? O que vai mudar na sua vida amanhã? O que você vai falar de novo para sua esposa amanhã? O que você vai falar para o seu marido de novo amanhã? Qual o ensinamento novo? Qual a prática nova você vai levar para a vida do seu filho? Como você se torna mais sábio com isso? Como você se torna mais justo com isso? Esse grande convite que o Evangelho faz, dessa simplicidade, em que Jesus consegue não trazer mais aquele livro enorme ou aquela quantidade de regras, mandamentos e punições previstas em lei, mas Jesus resume a lei algumas vezes. Uma das vezes que Jesus resume a lei, e que talvez seja muito bom para você amanhã, olha, o que resume isso aqui, ele fala isso no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus. A lei se resume em uma coisa: faça aos outros o que você quer que façam para você. Olha, eu estou falando sobre a oração do Pai Nosso, eu estou falando sobre jejum, eu estou falando sobre dar esmola, eu estou falando sobre coisas espirituais, eu estou falando sobre a vida com Deus, eu estou falando com a vida em sociedade, mas o que resume isso tudo é: faça ao outro aquilo que você quer que façam para você. Ele resume isso mais lá para frente como o amor ao próximo, mas a grande realidade prática é que o que a lei presume é que o ser humano se ama tanto que se cuida. É que o ser humano em seu egoísmo e em seu pecado se ama, se cuida e quer fazer coisas para benefício próprio. E o grande convite, a grande explosão do Evangelho, a grande liberdade do Evangelho é que a mesma gana que eu tenho a fazer coisas para mim, eu tenho a fazer coisas para o outro. Não é só uma questão de querer cuidar pontualmente do outro, mas é como um estilo de vida que eu tenho prevê que eu me cuide, que eu me ame, que eu me esforce por mim. Eu faça isso também pelo outro da mesma maneira e da mesma intensidade. Ser reto, ser justo, é isso. Se eu só tenho convicções para mim, e que é o convite dessa época, seja feliz em detrimento dos outros, fale em detrimento dos outros, faça em detrimento dos outros. E essa escravização do ser a mim, eu digo que nós vivemos um tempo de maior escravização que um ser humano pode viver. Se ao mesmo tempo a liberdade do Evangelho é uma liberdade individual, é uma liberdade de mim, a maior escravização que nós podemos viver é a escravização a mim mesmo. A eu mesmo. A maior escravização que você pode viver é a escravização a você mesmo. É você ser resumido à sua cabeça. No meio de tanta gente boa, no meio de tanta gente que pode colaborar com você, no meio de tanta gente que pode acrescentar à sua vida, você só aceita os seus conselhos. Você só aceita e só se resume
e só se prostra aos seus desejos, e só vive esses desejos como se somente eles merecessem crédito. Enquanto o convite do Evangelho é: se você ouve os seus desejos, se você ouve os seus conselhos, tão intensamente ouça outros conselhos, tão intensamente considere os outros desejos, tão intensamente considere as outras necessidades. Esse é o primeiro pressuposto. Seja reto. Tenha princípios. E Jesus resume esses princípios em um: faça ao outro aquilo que espera que façam por você. Tenha intensidade e decisão em amanhã, quando você estiver numa disputa do trabalho, você ter sabedoria e ter equilíbrio para ser tão gentil, tão humilde e tão prático quanto você quer que sejam com você. Amanhã, quando você estiver resolvendo algum problema familiar, se você deseja receber gentileza, sabedoria, conselho, dê também sabedoria, gentileza e conselho. Mas existe uma segunda realidade aqui, o sábio está mostrando para nós aqui. Se há uma necessidade de ser reto, se há uma necessidade de eu definir qual é a linha condutória da minha vida, se é só por mim ou se é por mim e pelo outro, eu preciso ser prudente. Porque apesar de considerar as pessoas que estão ao meu redor, apesar de considerar os conselhos que estão ao meu redor, apesar de considerar as necessidades que estão ao meu redor, o sábio vai nos mostrar 3 situações aqui que são importantes a gente considerar. Verso 3, a tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio também pensa na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo, não quer dizer nada. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Ele está mostrando 2 situações aqui que são importantes. Primeiro é que a gente não se espante com aquilo que a gente vê. Se existem pessoas ruins que estão felizes, a risada delas é só tolice. A risada delas é só passageira. Parece ser uma resposta do sábio ao Salmo 73 de Asaf. No Salmo 73, Asaf começa dizendo: certamente o Senhor é bom para Israel. Quanto a mim, eu já duvido um pouco. O que o sábio está dizendo, e ele começa no Salmo a dizer isso, é: olha, como é que os ímpios prosperam nesse mundo? Como é que Deus permite que os ímpios prosperem? Como é que as pessoas que não querem saber de Deus, como é que as pessoas que não têm justiça em seus atos, e aqui numa visão judaica, algo muito mais prático, muito menos espiritualizado, a ideia da justiça como justiça de cumprimento da lei mesmo, como gente que tem família, gente que tem casa, gente que é bom para a sociedade, gente que considera Deus os seus caminhos, gente que vive como gente, em detrimento a gente que desconsidera tudo isso, desconsidera os outros, desconsidera Deus, desconsidera a lei. E o espanto dele é como é que esses que desconsideram tudo, que vivem sem ideais, que vivem sem propósito, estão prosperando. E às vezes estão nos lugares altos, estão nos reconhecimentos. E Asaf termina o seu salmo. A resposta para a sua dúvida vem quando ele entra no templo. E a fala de Asaf muda, e ele começa a dizer: olha, então contemplei que a felicidade deles é passageira. Que assim como um vapor, esse riso se vai, porque depende muito desses reconhecimentos humanos, temporais, pequenos, e são coisas tão escorregadias à mão. E é isso que o sábio está dizendo: olha, primeira coisa, seja prudente em não caminhar com quem ri demais e ri de forma tola. Seja prudente em não responder o tempo inteiro a seus desejos passageiros. E ele vai dizer isso lá no final, algo que certamente parece uma fala bem machista. Olha o que ele diz, verso 27. Eu descobri isso pouco a pouco quando procurava respostas para minhas perguntas. Olha o 28. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre mulheres não achei nenhuma.
Rasga Salomão da Bíblia. Deixa eu explicar o que ele está dizendo aqui. Primeira coisa, existem duas suposições para o homem que ele encontrou. A primeira coisa que precisa espantar a gente é o seguinte: existem 1000 homens na frente do sábio, e eles só encontram um sábio. Existem duas possibilidades aqui. A primeira é que ele mesmo se considere sábio. E a gente, dentro de um contexto em que ele está cheio de perguntas, esse homem sábio reconhece a sua fraqueza, reconhece a debilidade da sua sabedoria. Mas uma segunda opção, que é talvez bem difícil, porque ele está considerando as coisas debaixo do sol, que alguns comentaristas consideram que Salomão estava considerando o Messias, em que dentre 1000 homens, o único que vai ser sábio, o único que é sábio é o Messias, que vai vir redimir isso tudo. A debilidade não está nos homens ou nas mulheres. A debilidade está no sábio, que no meio das suas perguntas não consegue encontrar outros sábios. A sua ênfase nas mulheres aqui, talvez seja ainda mais pela debilidade, considerando se foi Salomão que escreveu, pela debilidade de Salomão encontrar ou se relacionar com mulheres. O que Salomão está escrevendo aqui é a debilidade dele conviver com seus desejos, ele conviver com as coisas aparentes. Seja prudente, não responda a todos os seus desejos. Adolescentes, jovens, sejam prudentes, não respondam a todos os seus desejos hoje vão para um lado, amanhã vão para outro. Na adolescência eu fui pagodeiro, roqueiro, eu gostei de reggae. É assim. Na adolescência a gente começa a descobrir, a gente começa a ter contato e a gente começa a ter um mundo mais real, menos fantasioso, menos ilustrativo, menos lúdico. E no meio desse contato com as coisas menos lúdicas, a gente vai vendo as coisas boas e ruins de cada realidade. E é por isso que em tempos de crise não é tempo de tomar decisão, e a adolescência é um tempo de crise. Tudo bem que a adolescência hoje vai ter uns 24, 25 anos, então você jovem, não acha que eu estou falando somente para os adolescentes. E você também, adulto, que vai para o seu trabalho todo dia pensando em sair, que olha para a sua esposa, que olha para o seu esposo, todo dia pensando em parar, nessa debilidade, nesses sentimentos muito volúveis, o tempo inteiro respondendo a estímulos, e o convite é: seja prudente, seja mais calmo, amansa um pouco essa ideia de que eu tenho que tomar decisões prontas o tempo inteiro, de que eu preciso me posicionar em tudo, em que eu vejo uma postagem de alguém, eu preciso comentar. Olha, o Facebook está o tempo inteiro te perguntando o que está na sua mente, mas não necessariamente você precisa responder a ele não é uma pessoa. O Instagram está o tempo inteiro te convidando a postar alguma coisa, mas seja prudente, seja calmo. Às vezes negue um pouco a si mesmo, se puder o tempo inteiro. E se puder o tempo inteiro, carregue a sua cruz. E como eu disse alguma vez, a sua cruz não é nada além do que você mesmo. O convite de Jesus de não amarmos a nossa vida mais do que a Ele, o convite de Jesus de não amarmos mais nossa esposa, filho, pai, mãe, mais do que a Ele, é um reconhecimento de que eu tenho debilidades em mim que me fazem ser incapaz de me relacionar perfeitamente com qualquer pessoa da minha vida, minha mulher, minha mãe, minha igreja, e comigo mesmo. E quando eu me rendo a Jesus e permito que Ele seja o centro da minha vida, e permito que Ele seja o grande intermediador da minha vida, das minhas relações, aí sim eu consigo ter sabedoria. E é por isso que Jesus diz que o homem prudente é semelhante a alguém que construiu a sua casa na rocha. Mas a gente precisa lembrar que o homem prudente é aquele que ouviu as palavras de Jesus e as colocou em prática. A prudência é em eu ouvir Jesus e colocar em prática. A prudência é diante da minha química, que às vezes é intempestiva, diante dos meus sentimentos, que por vezes são muito fortes, explosivos, é que no meio disso tudo eu ouço a Jesus e fale: olha, não dê ao outro aquilo que você deseja que façam por você.
Seja prudente em não responder às pessoas ou responder aos estímulos o tempo inteiro. A risada superficial, os prazeres superficiais. Seja prudente ao falar com as pessoas, ao tecer comentários. Seja prudente ao responder aquilo que vai contra aquilo que você pensa. Seja prudente. No meio de tanta complexidade social, a gente precisa ser muito mais prudente. A gente precisa ter muito mais valores que são mais caros do que a nossa necessidade pessoal de jogar para o outro aquilo que a gente pensa. A gente precisa ser muito mais sábio e, comentando brevemente, a igreja perdeu um time muito grande de mostrar a pacificação que o Evangelho traz. Talvez eu e você tenhamos perdido tempo, ao invés de discutir coisas que não vão mudar, ou tentar discutir temas com pessoas que não estão a fim de mudar a opinião, e elas têm todo o direito de não mudar a opinião. A gente podia estar enfatizando, a gente podia estar priorizando como o Evangelho traz paz para pessoas tão diferentes. Como quando nós ouvimos Jesus de verdade, e quando nós estamos priorizando Jesus de verdade, isso traz paz para qualquer ambiente caótico. Quando nós permitimos a intervenção de Deus no caos, que foi isso que aconteceu lá no Gênesis, quando há terra vazia, quando há imensidão de águas, quando há sem forma e vazia, quando Deus intervém no caos, há organização. E a gente vê a natureza funcionando de forma perfeita porque a natureza se rende ao Criador e o Criador organiza tudo e as águas correm para o lugar certo e o sol se põe e o sol nasce todos os dias e nós, seres humanos, limitados, estamos o dia inteiro querendo ser donos de nós mesmos, não sendo prudentes ao ouvir a voz desse Criador que fala conosco. Seja prudente, ouça a voz de Jesus. E por fim, para que você vá para a sua EBD ainda com mais afinco em perceber a aula, o sábio está nos trazendo uma terceira realidade. Se eu preciso ser reto e eu preciso ser prudente, de alguma forma ele está mostrando uma necessidade de maleabilidade na vida. O terceiro pressuposto que eu queria trazer para a gente é: seja ensinável, seja um pouco mais maleável. Seja um pouco menos mestre de si mesmo. Se Deus quiser, em setembro, novembro desse ano, eu finalizo o meu mestrado e eu tenho descoberto que quanto mais eu estudo, menos eu entendi que eu menos sei. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais vejo, rapaz, eu nunca pensei nisso. Quanto mais eu leio, quanto mais eu me aplico, quanto mais eu tento ir profundo num tema, eu vejo que o tema vai se abrindo e vai se ampliando e existe mais necessidade de pesquisa, e mais necessidade de busca, e mais necessidade de conselho, e mais necessidade de gente sábia do meu lado. O sábio vai apontar para a gente que não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e nunca erre. Verso 20 desse capítulo. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. E que a grande verdade do Evangelho que está sendo exposta para nós hoje, aqui nessa manhã, é o que Paulo resume lá em Romanos capítulo 3, é que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Destituídos estávamos. Porque no capítulo 8 de Romanos ele encerra essa destituição da glória de Deus com uma frase: graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus porque Cristo Jesus me tira dessa imperfeição, dessa complexidade, dessa dualidade esquisita dentro de mim, em que ele narra no capítulo 7 de Romanos: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas exatamente o mal que eu não queria, esse eu faço. E esse ser que é complexo, biopsicossocial, religioso, espiritual, e essas coisas todas estão na minha mente, e eu estou diante de uma situação caótica na minha casa, eu estou diante de uma situação muito difícil no meu emprego, eu estou diante de dilemas na igreja, eu estou diante dos meus dilemas pessoais, e eu não sei muito bem com quais armas eu vou para essa guerra.
Eu respondo com as minhas emoções que dizem que o meu casamento não vai dar certo. Eu respondo com as minhas convicções de que eu sei que eu tenho um Deus que restaura vidas, que abre caminhos, que transforma mentes. Ao que eu respondo à vida? Às raivas da vida, das traições que a gente sofre, das agressões que a gente sofre, ou com o perdão que o Senhor Jesus nos dá, ou com a realidade que o Evangelho nos chama a ter paz nas nossas relações. E é por isso que, diante desses dilemas, a grande sabedoria é: seja maleável. Permita que Deus te amolde. E é por isso que a visão, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, é de pessoas que não estão prontas. A visão do Velho Testamento é do vaso na mão do oleiro. É isso que o profeta diz que a nação de Israel é. Ou de que nós somos aqui. Nós somos vasos na mão do oleiro, em que ele está nos moldando. E quando o vaso fica pronto, ele vai lá e quebra de novo, e ele refaz tudo, porque ele tem poder para isso. Mas para isso existe uma certa maleabilidade. Enquanto o olheiro está ali manuseando o barro, é necessário que o barro esteja quente ainda, ou esteja móvel ainda, para que o olheiro consiga mexer. E talvez você esteja aqui há 20, 30 anos e não aprendeu mais nada de Deus. Ou talvez você esteja aqui há um ano e está empolgadíssimo com a sua vida cristã, com aquilo que você aprendeu de novo na vida cristã, e você não consegue abrir mais sua mente para nada. A visão do Novo Testamento, em que Jesus diz que o reino dos céus é das crianças, é isso. As crianças são seres em formação, são pessoas em formação, não são pessoas prontas. Não são respostas prontas, não é livro de regra, não é manual de regra, mas é gente que está sendo moldada por Deus. É gente que no caminho, diante dos seus erros, dos erros dos outros, dessa grande complexidade da vida, está aprendendo e está discernindo o seu caminho, e está vendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas a grande vida, a grande realidade, ela é móvel, e esse caminho ele segue conosco, moldando o nosso caminho no meio dos vários caminhos da vida. No meio das situações boas e ruins, esse que é o caminho, vai conosco no caminho. Ele é o caminho, ele é único, ele é imutável, ele é o único desejado, ele é o nosso Senhor. Mas os caminhos da vida mudam, as rotas da vida mudam, os desejos mudam, os estímulos mudam, as pessoas mudam. E é isso que ele está falando aqui, olha. Mesmo o sábio, quando usa violência, é tolo. Aceitar a mutabilidade das pessoas, aceitar que as pessoas mudam, aceitar que as circunstâncias com as pessoas mudam, e aceitar que nós mudamos, e que enquanto a gente muda, a sociedade vai mudando. E se a sociedade vai mudando, nós que somos um fragmento da sociedade, vamos mudando, a igreja vai mudando, a história vai mudando. Eu falei de um mundo grego que enfatizava o corpo, do mundo iluminista que enfatizava a razão, e do nosso tempo que nós enfatizamos o sentimento. A sociedade vai mudando. Gente, se a gente não aprender, se a gente não quiser abrir a cabeça para aprender, para ser maleável, a gente acha que o mundo acabou. E ele fala uma coisa aqui, no verso 10. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. A questão não é que antigamente era melhor. A questão é que o mundo mudou. E que eu sou convidado, no meio dessas mutações, e todas as mutações que ainda virão, a ser prudente, a ser reto e a ser ensinável. A ter esses pressupostos, para que eu responda e conviva com todas as situações, com todos os dilemas, com todas as mutações. Seja reto, decida como Jesus fazer ao outro aquilo que eu espero que façam para mim. Seja prudente, seja como Jesus nos ensinou. Prudente é o homem que ouve essas palavras e a coloca em prática. Seja ensinável. Jesus diz que o discípulo não é maior que o seu mestre.
Paulo diz que a sabedoria desse mundo, a sabedoria de Cristo é loucura para o mundo, mas nós temos a mente de Cristo. E que nós estamos sendo ensinados, nós estamos sendo amoldados a esse Cristo. É um tempo, queridos, que nós precisamos de mais retidão, de definir realmente quais são os princípios que são imutáveis, para que a gente se relacione com o mundo que muda. Que nós precisamos de prudência, para que a gente não se espante, não se escandalize tão facilmente. E que a gente seja ensinável. E por isso Paulo resume no capítulo 4 de Efésios, que ele deu à igreja mestres, pastores, evangelistas e profetas, para que a igreja não seja levada por qualquer vento de doutrina, não seja como uma criança que se move. E é por isso que a gente vai estudar a Bíblia agora. E é por isso que você precisa estudar a Bíblia agora, porque para ser reto tem que conhecer os princípios. Para saber colocar em prática aquilo que ouvimos, precisa saber os princípios. E para ser ensinável, precisa conhecer os princípios. Precisa conhecer o mestre, precisa discernir o mestre. O grande convite que eu queria fazer aqui nessa manhã é que você realmente se esforce menos em dar respostas prontas e se esforce mais em procurar elas na palavra de Deus. Que você seja menos um falante e mais um ouvinte, como Tiago diz. Que você seja menos um estereótipo da fé cristã e seja um praticante da palavra. E a grande ênfase de Tiago na prática da palavra é que eu me vi na palavra. Quem não pratica a palavra é semelhante a alguém que se olha no espelho e logo se vai e esquece do que viu. Esquece o reflexo que viu, esquece quem é. Porque na palavra eu encontro que eu sou um pecador. Na palavra eu encontro que eu estava distante de Deus, mas pela graça fui redimido. E que hoje eu tenho um convite, que esse espelho que eu vejo, toda vez que eu me vejo na Bíblia, eu vejo a face de Cristo em mim. Minha oração por você é que as pessoas ao seu redor vejam a face de Cristo em você. Que eles vejam menos o seu espectro político. Que eles vejam menos nas suas redes sociais, no seu convívio familiar, as suas defesas ideológicas. Mas que eles vejam a face de Cristo. Que você tenha seu espectro político, isso é direito seu, ninguém pode tirar isso. Mas se você só mostra isso, você só mostra um lado da vida. Como comecei falando, somos complexos. E a única verdade é que para ser simples e diretos nessa vida, como Deus nos fez, é a semelhança de Cristo. É conhecendo Cristo e exalando Cristo na nossa caminhada. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pelo alívio que Tu és. No meio de tanta coisa que a gente vive, no meio de tanta dificuldade, decisões, no meio de tantos embaraços que nós mesmos nos colocamos, Senhor. O Senhor Jesus é um alvo, é um norte, é um conselheiro perfeito, é o maravilhoso conselheiro, é o príncipe da paz, é o Deus forte. Senhor, nessa complexidade por vezes nós nos perdemos, e eu acredito que existam filhos e filhas teus aqui, que se perderam na caminhada, e que te reconhecem como Senhor, mas por vezes se veem tão distante da igreja, se veem tão distante dos teus caminhos, desanimados de viver essa realidade. E eu peço ao Senhor que nessa manhã esteja resgatando esses filhos para te seguir, Senhor, para te servir, para te considerar na caminhada, para partilhar contigo o caminho, mas também para voltar a partilhar a caminhada com a igreja, a reaprender a caminhar com o outro. Talvez existam aqui, Senhor, famílias que andam juntas só fisicamente, mas, Senhor, nos ajuda a viver na nossa complexidade, que as famílias andem unidas também no amor, no sentimento, na razão, que
Que não seja só um estereótipo social, mas que o Senhor una corações de maridos e esposas, de filhos e pais. E que nessa retidão, nessa prudência, nessa caminhada de ensinamento teu ao nosso coração, o Senhor vai redimindo a nossa alma dos nossos pecados, vai transformando a nossa vida, vai nos dando humildade, Senhor, para que a gente não seja um poço de arrogância. E que cada pessoa e cada família que foi alcançada por essa palavra receba do Senhor um alívio de não sermos os donos da nossa vida, de não nos sentirmos sozinhos nas decisões que tomamos, mas esse convite teu, Senhor, de te ouvirmos, de ouvirmos esses conselhos tão preciosos, de ouvirmos a sua voz no nosso coração e saber que aquilo que decidimos, aquilo que fazemos provém dos céus. Te peço, Senhor, que restaure a visão agora de famílias, de adolescentes, de jovens, de pessoas que estavam distantes da tua casa. E que nós todos aqui, Senhor, tenhamos esse esforço, esse intuito pessoal, essa decisão pessoal de te conhecer melhor e ajudar o outro a te conhecer. Essa é a nossa oração nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Nós vamos ficar de pé, vamos cantar mais uma canção. E logo após nós vamos nos despedir para nossas classes.